a questão religiosa ou episcomaçônica no governo de Dom Pedro II e seus desdobramentos. Em 1864, o Papa Pio IX enviou uma bula que determinava que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da Igreja Católica. O anúncio atingiu diretamente Dom Pedro II, que integrava os quadros da maçonaria, que, valendo-se dos poderes garantidos pelo padroado, o imperador brasileiro formulou um decreto que não reconhecia a ordem dada pelo Papa. A maioria dos católicos apoiaram o imperador, mas os bispos de Olinda e Belém preferiram acatar a orientação da Santa Sé. Então, os bispos de Belém e Olinda preferiram acatar ali essa recomendação do Papa e passaram a promover a expulsão dos párocos envolvidos com a maçonaria. Inconformado pela situação causada pela insubordinação dos bispos, o imperador reagiu com a condenação dos mesmos à reclusão e à prestação de trabalhos forçados, e ainda a proibição da entrada de noviços nos conventos e também a proibição da criação de novas dioceses no Brasil. A partir daí, os membros da Igreja Católica passaram a atacar o regime imperial, dizendo que Dom Pedro cometeu um ato de extremo rigor e autoritarismo, mesmo anulando mais tarde a decisão, isso aconteceu posteriormente. O governo imperial perdeu uma fundamental e influente base de apoio político ao regime imperial. Nesse caso, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, ele foi levado aí para a fortaleza de São João. Nesse local, certamente aí, nessa onde está sendo filmada, nesse local, que hoje é um paiol, foi o lugar, eu acredito, onde Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, ele ficou preso, entendeu? Ele ficou preso ali, entendeu? E por causa disso, Dom Pedro, por causa dessa prisão, e as suas outras proibições ali de se criar diocese, de aceitar noviços, para os conventos, para os seminários católicos, isso aí, fez com que ele perdesse o apoio da Igreja Católica e de seus membros, Então, mesmo ele voltando atrás, mais tarde, através do Duque de Caxias, transformando essa pena em uma simples prisão, infelizmente, isso aí é um dos motivos da queda do Império. Muitos falam que foi por causa da libertação dos escravos, ele perdeu o apoio ali, dos cafeicultores, mas não foi somente isso não, foi também essa atitude que ele tomou contra esses dois bispos. O condenado foi recolhido na fortaleza de São João, onde permaneceu 1 ano e 7 meses, e mais tarde é anistiado em 7 de setembro de 1875. Isso foi decretado pelo Duque de Caxias. Então, infelizmente, houve essa página negra, da história do Império.
Então, ele, quando solto, esteve de passagem em sua diocese, mas não reassumiu as suas funções, pois renunciou ao episcopado e voltou para a Europa para realizar tratamento de saúde, onde faleceu em 1878. Ele passou a ser um símbolo para os católicos brasileiros. Daí surgiu a grande tempestade. Então, o autor diz que um dos motivos da queda do império, a grande tempestade, foi por causa dessa posição que Dom Pedro II tomou, esse imperador justo, onde o Brasil teve um crescimento, foi a sexta economia do mundo nos seus dias, né? Um homem humanista, mas aí agiu dessa forma, né? Por isso, né, a questão religiosa é considerada um dos momentos mais importantes do segundo reinado e um dos fatores que precipitaram a queda do regime monárquico brasileiro. Com o advento da República, formalizou-se a separação dos poderes religiosos e secular. Entendeu? Então, isso aconteceu na história do Brasil. Entendeu? Para responder, né, essa atitude, né, de Dom Pedro, o Papa respondeu da seguinte maneira: você descarregou o primeiro golpe na Igreja, sem pensar que ele abala, ao mesmo tempo, os alicerces do seu trono. Parece até uma profecia, né? Parece até uma profecia. Parece até uma profecia do Papa, né? Dizendo que, entendeu, que ele teria abalado as profecias, os alicerces do trono, né? Então, tão vital, né? Maria Gonçalves de Oliveira se tornou um mártir, né? E ele foi preso aí nesse local, entendeu? Nesse local, entendeu? Ele foi preso bem aí nesse local, né? Foi bem nesse local aí que ele foi preso, né? Então, não podemos agir impensadamente contra a igreja. É daqueles que tocam nos seus ungidos, nos meus ungidos, nos meus profetas, diz a palavra de Deus, né? Então, tenhamos sabedoria e aprendamos com a história, né?